Olá, espero que todos tenham tido festas animadas, né, saudáveis, para que a gente possa enfrentar aí esse ano de 2021, que com a ajuda da vacina, né, todos nós possamos esperar aí um ano muito bom e de realizações para todos. Hoje nós trataremos muito rapidamente sobre o direito coletivo do trabalho. Esse direito coletivo, do trabalho, ele é um ramo jurídico, né, que afeta as organizações coletivas, né? Portanto, trata de relações entre diferentes agentes envolvidos nas relações de trabalho, por um lado, os empregados e, por outro, os empregadores. Que organizações coletivas são essas? São as organizações sindicais. Então, o direito coletivo do trabalho, ele trata de relações dessas organizações sindicais em torno de interesses específicos, mas específicos no sentido de expressão, né, da natureza do agente na relação de trabalho, se empregado ou empregador. Portanto, né, são interesses específicos, mas que expressam, na verdade, esses interesses do conjunto desses agentes, por isso, os coletivos. Essas organizações, portanto, coletivas, elas têm digamos assim, duas dimensões. A primeira é de representar, portanto, a de representação dos agentes. Então, nós temos organizações coletivas, organizações sindicais que representam empregados e organizações coletivas ou organizações sindicais que representam os empregadores. E, ao mesmo tempo, essa representação tem uma função nessa relação, que é o de atuar em prol dos interesses coletivos desses agentes, né? Então, as organizações sindicais, elas representam e se manifestam, né, expressam os desejos e as necessidades, portanto, os interesses de seus agentes. É claro que essa representação e essa atuação, historicamente no Brasil, ela nunca foi pacífica, né? Vocês sabem que quando o Brasil se institui a partir de uma ordem social baseada na relação de trabalho assalariada, isso a partir mais precisamente que se torna predominante a partir dos anos 30, nós vamos ter aí uma necessidade de mediar essa relação entre empregador e empregados, né? E isso se dá com muito mais fortalecimento do processo com a instituição do aparato jurídico, né? Para a atenção específica a essas relações. E a grande representação disso, vocês sabem, vai ser a consolidação. Antes da CLT, nós vamos ter várias legislações, né, esparsas e específicas, nós já tratamos disso lá no comecinho do nosso curso, mas a CLT vai, portanto, trazer o grande arcabouço estrutural, né, por isso que vai consolidar esse conjunto de leis, né? E essa representação, como eu já falei, ela nem sempre foi pacífica, né? Depende muito dos momentos políticos vivenciados pelo Brasil, de uma maior permissão ou a maior garantia e proteção, não só para a existência, para a formalização dessas organizações, mas também uma maior garantia e proteção para a sua atuação, né? Então, a partir dos anos 30, nós vamos começar a ter um movimento social de organização, né, dessas instituições ou de organizações coletivas no Brasil inteiro, né? Inicialmente de forma autônoma, no Piauí, por exemplo, salvo engano, do ponto de vista dos empregados,
a Associação dos Comerciários, né, começa como Associação dos Comerciários em Teresina, dos anos 30, só depois que se torna sindicato. E vocês sabem que os sindicatos, num dado momento histórico do seu nascimento no Brasil, ele nasce muito sob a proteção, sob o controle do Estado, sobretudo do período Vargas, né, que assegura, por um lado, né, o conjunto de direitos, mas por outro, né, essa chamada Era Vargas vai exercer um controle sobre os mecanismos de representação e de atuação, né, desses agentes públicos relacionados à relação de trabalho, empregado e empregadores, mais precisamente os empregados, porque a forma de organização, né, a representação portanto, e a atuação dessas organizações sindicais, elas têm historicamente, desde que nasceram no século XIX, né, enfrentado não só esses interesses para assegurar direitos, mas, sobretudo, uma certa questão ideológica que vai contra o interesse de acumulação, né, dos empregadores, portanto, da ordem capitalista. Há no movimento sindical, ou em parte dele, né, uma certa margem, né, para a questão ideológica de ruptura com a ordem escravista, buscando assegurar, teoricamente, melhores condições de trabalho e vida para a classe trabalhadora. Então, essa gênese aí, né, ela das organizações sindicais no Brasil, ela é importante porque nós vamos encontrar aí duas questões extremamente importantes, né? Que é uma permissão, vamos dizer assim, uma permissão legal para a existência, né? Uma permissão legal de autonomia para a existência das organizações e de sua atuação. Do ponto de vista da norma, a gente vai encontrar isso na Constituição Federal, né? Constituição Federal de 88, no artigo 5º, e na CLT nós vamos encontrar aí essa questão da organização sindical no artigo 511, né? Então, que trata da organização sindical, né? E essa organização a gente pode identificar a partir da atividade econômica do empregador. Então, ao olhar para o empregado, eu identifico a possibilidade, né, de inserção nessa relação de organização sindical a partir da atividade econômica do empregador. Portanto, né, a organização sindical do empregado é identificada pela organização econômica do empregador. Esse ramo jurídico do direito coletivo do trabalho, ele, por conta dessas dificuldades, né, ou de adequações políticas aos momentos históricos, de certa forma eles ainda é muito relegado, né, por conta de uma série de leituras que se faz sobre a justiça do trabalho. E esse movimento termina por esconder algumas questões que são extremamente importantes para o direito coletivo do trabalho, como a questão dos princípios, né? O direito coletivo do trabalho, ele tem princípios específicos. E aí eu queria pautar aqui dois de forma muito precisa. Primeiro, aquele conjunto de princípios, são vários, eu vou tocar só dois da natureza, que dizem respeito à gênese, ao surgimento, portanto, e à afirmação ou consolidação dessas organizações sindicais. E nesse conjunto de princípios, eu acho que dois são importantes, né? Primeiro é o princípio da liberdade de associação. Isso você vai encontrar lá na Constituição Federal, a base para isso, né? Eu já falei também
no 511 da CLT, também você pode encontrar isso, né? Então, as pessoas são livres para se associar ou não. Então, essa liberdade de organização, ela é fundamental, né? Um outro princípio é o princípio da autonomia sindical. Nos momentos, os sindicatos precisam ter essa autonomia de ou para atuar a partir dos interesses dos seus agentes. Como eu já falei, em alguns momentos históricos, conjunturas históricas, né, essa questão da autonomia ela é muito complexa, porque para controlar a ação dos trabalhadores, né, se controla a ação dos sindicatos. Então, em dado momento histórico, vocês sabem, os próprios sindicatos eles são banidos, eles desaparecem do cenário das relações sociais. E um outro princípio importante é o da interveniência sindical na normatização coletiva. Né? O que isso significa dizer? É que é assegurado, né, para o processo de validação, né, da questão negocial ou das negociações coletivas, a presença do sindicato, né? Então, as negociações coletivas, elas se validam a partir da anuência e da presença das organizações sindicais. Evidentemente, né, isso nós já falamos um pouquinho, vai sofrer uma alteração com a reforma trabalhista, né, que vai pautar aí a presença da Justiça do Trabalho apenas na questão da validade, apenas na questão nos requisitos formais, né? Ser o agente capaz, está lá no Código, salvo engano, no artigo 104, né, do Código Civil. A capacidade jurídica do agente, o objeto, a licitude do objeto, portanto, tem que ser um objeto lícito, né? E a forma prescrita em lei, né, dessa negociação coletiva. Mas é claro, né, que, embora a reforma traga essas questões, né, dando toda a autonomia à negociação coletiva entre as partes, a gente tem que lembrar que a CLT traz aí uma série de normatizações, né, para esses diplomas autônomos, né, são assim chamados os diplomas autônomos, as convenções, os acordos e os contratos coletivos, para que eles se validem, né? Você vai ver lá no artigo 611 e o 613, desculpe, 612 e 613, né? Que vai 612 e 613, é isso mesmo, né? Que vai trazer esse conjunto, né, de orientações para a validação, que não só essa questão dos requisitos legais, né, pautados pela reforma à Justiça do Trabalho, né? Por fim, eu queria dizer para vocês, né, em relação a essa questão das formalidades, da validade, né, até que ponto, né, essas negociações coletivas elas se sobrepõem, né, ao que de fato está garantido em lei, legislado. Um dos princípios, né, a gente já viu isso lá do direito do trabalho, e isso vai, né, ser chamado aqui para o direito coletivo, é a questão da progressão social, né? Embora as negociações elas possam se sobrepor ao que está assegurado em normas específicas, mas essas negociações não podem regredir ou não devem fazer regredir esses avanços e garantias dos empregadores. Eu estou falando sempre dos empregados, né, por parte dos empregadores. Estou falando sempre nessa perspectiva, que isso que já tem falado sempre, que os empregados ele tem menos força política na relação de trabalho que os empregadores. Então, você não pode negociar para reduzir ganhos, né, ganhos pontos de direitos, né? Preciso estar bem atento a isso. É claro que em algumas situações específicas, como aqui nós vivemos hoje, né, a própria lei faculta e garante e assegura a possibilidade de algumas regressões mínimas aparadas em leis. Mas do ponto de vista geral, essas negociações de formas autônomas, elas não podem trazer sérios prejuízos à classe trabalhadora. E uma outra coisa, né, é que
os direitos assegurados, né, pelo conjunto de normas, né, eles devem ser preservados nessas negociações coletivas, né? E para isso a gente vai ter aí o artigo 611, né? O 12 e o 13 trata da questão da validade, né? E o 11, tanto A, 611, tanto A como B, né, vai tratar aí dessa questão mais ampla, né, de como é preciso garantir, né, os avanços, né, e como é preciso preservar os avanços, os direitos conquistados pela classe trabalhadora. Então, se você se pergunta, então o direito coletivo do trabalho ele se coloca acima, né, das relações individuais, da relação individual de trabalho? Necessariamente não. Né? São dois recursos, dois institutos jurídicos, né, que convivem, né, lado a lado, mas que um assegura, do ponto de vista mais geral, mais coletivo, os interesses de classe. Né? Quando você fala em direito coletivo, você sempre acaba por chamar mais atenção a questão dos interesses da classe trabalhadora ou dos empregados, que, como já dito, né, nessa relação de trabalho, eles têm menos força política, né, diante do interesse da classe empregadora ou dos empregados. Era isso. A gente se encontra novamente na próxima semana. Qualquer dúvida vocês podem fazer, né, expressar lá pelo grupo do WhatsApp, por onde envio aí esses comentários breves sobre o direito coletivo do trabalho. Até mais.